Então, hoje, estamos reunidos em nome do Senhor Jesus online, nesse dia 8 de abril de 2021, para estudarmos o livro de Deuteronômio. Estamos finalizando o Pentateuco, né? Já vimos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e agora chegamos a Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, ele é um retrospecto. Vamos para lá, né? Melhor do que falar sobre a Bíblia é falar com a Bíblia. Então vamos ali para Deuteronômio, capítulo 1. O livro de Deuteronômio, ele tem uma característica de ser o mesmo diferente. Porque o conteúdo de Deuteronômio, ele tem alguma novidade, mas em grande parte ele é um retrospecto. Mas esse retrospecto tem um outro tom de voz. Eu acredito que Jesus é suficiente. Mas, hoje, quando eu falo sobre a suficiência de Cristo, eu falo diferente do que há 10 anos atrás, porque hoje eu tenho mais entendimento a respeito da pessoa de Jesus. E eu vou trazer um exemplo não tão gospel assim, tá? Eu realmente entendo que um ser humano não precisa acrescentar açúcar na sua dieta, na sua rotina. Eu acredito nisso, certo? Que não precisa. Porque as frutas já têm os seus açúcares, né? Muita coisa que a gente come que é inevitável já tem o acréscimo de açúcar. Então, ninguém vai morrer por falta de açúcar se não acrescentar o açúcar. Eu estou convicto dos malefícios do açúcar para a saúde, o quanto ele altera muitas coisas no corpo humano. Mas quando eu entendi isso pela primeira vez, eu falei de forma muito radical. Até eu não sei quem estava ou quem assistiu ao culto que eu falei a primeira vez sobre tira o açúcar da tua vida, né? Eu fui bem incisivo. Naquela própria semana, né? E essa minha, digamos assim, eu fui incisivo e eu consegui corroboração até de uma profissional dos maiores hospitais do Brasil, né? Que trabalha num setor de nutrição, num dos maiores hospitais do país. E ela me disse: não, tá certo, pode falar que as pessoas podem ficar sem açúcar, isso é seguro. Então eu tinha a corroboração de uma profissional. Mas conversando com outras profissionais de saúde, conversando com outras pessoas, com a equipe ministerial, o pessoal trouxe várias questões. Que o açúcar tem a ver com questões culturais, tem a ver com questões de tradições de família, que tem as suas receitas, mexe com muita coisa. Então, tem que ir com calma nisso aí, porque as pessoas podem se retrair, entender de maneira errada, enfim, tal. Beleza, no outro domingo eu trouxe a mesma palavra de forma diferente. Eu não sei quem é que lembra desse segundo domingo, né, que eu calibrei o discurso. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque nós temos em Gênesis toda uma narrativa, em Êxodo toda uma narrativa, toda uma libertação e todo um começo de procedimentação sobre como que vai ser dali para frente. Nós temos em Levítico toda uma carga para o culto. Nós temos em Números o movimento do povo no deserto, toda aquela rebeldia que a gente viu semana passada, e a gente chega em Deuteronômio. Só que Moisés agora, ele já tem 120 anos de idade. Ele não é mais aquele guri de 40 que matou o egípcio. Lembra? Né? Que ele vê o povo sendo oprimido lá no Egito, ele mora no palácio, ele sai, vê um irmão hebreu sendo espancado, e ele vai lá e mata o egípcio, né? No ímpeto da sua juventude de 40 anos. Agora ele não é mais esse cara. Ele deixa de ser o cara que assassina um egípcio, ele deixa de ser um cara sangue quente para ser o que nós vimos na semana passada, aquele relato em Números, o homem mais paciente da face da terra. Então, o cara que era impaciente, ele vai falar de um jeito com o povo, né? Nos primeiros 40 anos. Agora, nos últimos 40 anos,
ele já, depois de 40 anos, ele já tem uma outra maturidade, ele já tem um outro conhecimento de Deus. Você lembra, quando a gente começou essa jornada estudando, né, que quando Deus chama Moisés, a primeira vez, Moisés esconde o rosto. Então, Moisés era um cara que, em algum momento, escondia o rosto de Deus. Só que o relacionamento vai evoluindo e Moisés diz assim: mostra-me a tua glória. Opa! O cara que escondia o rosto agora está dizendo: mostra-me a tua glória. A coisa vai evoluindo e vai dizendo que Deus e Moisés eram amigos. Perceba que essa evolução ela não vai acontecer só internamente em Moisés. Como ele vai falar, também está carregado dessa maturidade, dessa intimidade com Deus, dessa experiência de vida. Então, o tom de Moisés em Deuteronômio, por mais que ele vai repetir um monte de coisa desde Êxodo para cá, o tom de voz é um tom de voz, né, falando, pessoal, olha só, deu errado até aqui. Vamos fazer diferente? Por que deu errado? Deu errado porque o pessoal lá, né? E vocês viram, inclusive. Agora, vamos aproveitar essa nova chance, vamos fazer diferente. Olha só o que é importante. Daí ele começa a fazer retrospectos. Ele faz o retrospecto histórico, ele faz o retrospecto da lei. E à medida que ele vai fazendo esse retrospecto, ele vai trazendo novas nuances, ele vai ampliando, né? Porque ele sabe que agora acabou para ele. Ele não vai poder seguir em frente, a gente vai ver isso. Então ele diz: olha, agora vocês vão ter que seguir em frente sem mim. Então é aquele negócio de preparar o povo para seguir em frente. Quando começou essa pandemia de coronavírus, eu quis já então separar a senha do banco certinho, né? Passar todos. Eu e a Paula a gente tem conta em conjunto, né? Mas, enfim, na dúvida se ela tivesse todos os acessos que precisaria, eu fui organizando as coisas, imaginando que talvez em algum momento, se a pandemia me chegasse em mim, ela precisasse seguir a vida sem mim. Então, tu começa a tomar providências, começa a dar certos conselhos, tipo, nunca mais de casa. Não, isso é conselho eu não dei. Começa a dar conselhos, assim, para a pessoa se dar bem dali para frente, porque você ama, né? E a gente viu em números o quanto Moisés amava aquele povo. O povo atacava Moisés, e aí Deus diz: Moisés, eu vou destruir eles e vou recomeçar contigo. Moisés, mesmo atacado pelo povo, ia lá, se prostrava, intercedia pelo povo. Moisés se importava, Moisés amava. Então, como ele sabe que o povo agora vai sem ele daqui para frente, ele está dizendo: olha, gente, cuidem, lembrem, guardem. E aí o tom de voz em Deuteronômio, então, é desse vovozão agora de 120 anos, que está com todo cuidado para os seus filhos, na fé, né, seguirem em frente. Bueno, então, olha só lá no capítulo 1. Estas são as palavras ditas por Moisés a todo o povo do deserto, a leste do Jordão, na Arabá, defronte de Sufi, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe. Em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneia pelo caminho dos montes de Seir. Aqui tem uma ironia, gente. Aqui tem uma ironia. Antes da ironia, a informação. O povo, 40 anos antes, já tinha saído do Egito, foi lá para o Monte Sinai, passou quase um ano lá, subiu, chegou em Cades Barneia, os espias foram espiar a terra, voltaram e a maior parte deles diz: vai dar errado. E como eles não confiam no Senhor, então eles vão passar agora 40 anos no deserto, circulando lá. E a gente vê em números isso acontecendo. A gente vê 38 anos, 10 meses aproximadamente do pessoal lá no deserto. E onde é que o livro de Números termina? Já no finalzinho desse período, aqui nas planícies de Moabe, que é na porta da Terra Prometida, que é onde Deuteronômio começa. Ou seja, o povo já não está mais perdido no deserto, o povo está na porta da Terra Prometida. Então Moisés diz, é como se Moisés dissesse o seguinte: gente, vocês estão na porta,
Mas se vocês passar da porta do jeito que vocês andaram no deserto, vai dar muito errado. Então, agora, ao passar por essa porta, vamos fazer isso direito. Então, a informação aqui no início é que eles estão nessa região que é Moabe, tá bom? A leste do Rio Jordão. E onde é que está a ironia? Na verdade, assim, eu acho que a intenção literária aqui não é ser ironia, mas no final das contas acaba sendo, né? Em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneia. Aí eu lhes pergunto o seguinte: quanto tempo o povo ficou no deserto? Quanto? 40 anos. 40 anos. Que poderia ter sido quanto? 11 dias. 11 dias. Então, a falta de confiança em Deus, a rebeldia, fez com que 11 dias se tornassem 40 anos. E nós vimos semana passada por que foram 40 anos no deserto. Alguém lembra? A gente já sabe que eles ficaram no deserto um tempão por causa da falta de confiança, falta de fé e rebeldia. Mas por que foram 40 anos? Qual foi o critério que Deus estabeleceu para ser esse tempo? Lembra da semana passada? Porque nem todos podiam entrar, né? Ia entrar só os mais jovens. Sim, mas por que 40? Por que um número 40? Porque eles ficaram 40 dias espiando a terra e cada ano corresponderia a um dia. Exatamente. Exatamente. Então Deus disse: para cada dia que vocês ficarem espiando a terra, vai ser um ano aí. Certo? Bem, então deixa eu apresentar aqui o slide para vocês. Hein, Davi? É aquela coisa bem simplesinha. Por não crer, a cada dia que vocês não creram que eu tinha já dado a terra, 40 anos. Quer dizer, quem não crê não entra, né? Aham. Achei. E interessante é que isso tem a ver com como o povo vai receber o relatório dos espias, né? Porque a gente tem aí 10 espias dizendo vai dar errado e 2, Josué e Caleb, dizendo não, vai dar certo. Então, não teria problema, como a gente viu semana passada, o relatório dos espias ser esse. Qual foi o problema? A gente viu que Números informa que eles começaram a disseminar isso no meio do povo. Não é que eles trouxeram para Moisés o parecer, dizer, Moisés, não vai dar. Eles poderiam ter feito isso, porque eles foram para espiar a terra. Mas eles começam aí no meio do povo, dizer, não vai dar, eles são gigantes, a gente parece gafanhoto, nós vamos ser exterminados. E aí o que o pessoal começa a dizer? Não seria melhor voltar para o Egito? E esse é o problema. O problema não é o parecer dos espias, mas é a forma como os espias agiram no meio do povo e o que levou eles e o povo a queremos voltar para o Egito. Então, vocês não querem subir? Vocês querem voltar? Querem descer? Então tá, então deem meia volta. E essa meia volta foi 40 anos. Um ano para cada dia que eles passaram lá no deserto, espiando a terra. Bueno, Deuteronômio Bemidbar, que significa estas são as palavras. Isso aqui está errado, tá? Aqui está escrito no deserto, mas estas são as palavras. Porque nós vimos ali, né, que Deuteronômio começa assim, estas são as palavras. Não tem nada a ver com o nome que nós temos na nossa Bíblia, em português, Deuteronômio. Talvez este seja o nome mais errado atribuído a um livro da Bíblia. De todos, Deuteronômio é o nome mais incoerente de todos. Deuteronômio, então, é um nome que foi atribuído na Septuaginta, que é a tradução do texto hebraico para o grego. Né? O que significa Deuteronômio? Deutero vem de segunda.
Nomos, lei. Então, o nome que foi atribuído foi segunda lei. Só que em Deuteronômio não tem segunda lei. É a mesma lei. Então, esse foi um terrível erro teológico, exegético do texto, né? Então, Karine, tu tá falando com a gente ou com... Não? Tá, beleza. Porque às vezes acontece, alguém pensa que tá falando aqui, mas não tá, né? Só vê o movimento da boca. Beleza. Então, não tem a ver com segunda lei. Tem a ver com... Vamos lá, para ajudar. A segunda vez que a lei vai vir para evidência. Entendeu? Um segundo tempo da mesma lei. Poderia até ser, tá? Mas isso não chega a ser um problema, porque existe um problema que os crentes nem se perguntam o que significam as coisas que estão lendo na Bíblia, né? Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio 5:12. A pessoa vai lá e abre a Bíblia em Deuteronômio 5:12. Ela nem sabe o que significa Deuteronômio. Gente, se a Bíblia você considera que é o registro da palavra de Deus, e a palavra de Deus mesmo diz que a palavra de Deus deve habitar ricamente em nós, como é que a gente pode ler a Bíblia e passar por palavras que a gente nem sabe o que significa? Então, assim, ó, vocês me inspiram muito por estarem aqui. Porque vocês não têm uma fé utilitarista, vocês creram em Jesus, vocês sabem que vocês são salvos e pronto, vamos continuar vivendo a vida, vamos ler a Bíblia para Deus nos abençoar, vamos orar para Deus nos abençoar, né? Então, vamos lá. Bom, mas mesmo para quem sabe que Deuteronômio significa segunda lei, não chega a ser um problema se você entender que é um segundo tempo da mesma lei e não uma outra lei, ok? Bueno, vamos lá para Deuteronômio 17:18, para matar essa cobra. Alguém pode ler aí? Também, quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. Então, fará uma cópia da lei, certo? Então, por isso que a tradição judaica, além de chamar este livro de... Na verdade, está tudo errado o que eu falei para vocês em relação ao nome do livro em hebraico, tá? Bemidbar é números, não é Deuteronômio. Então, acho que eu errei aqui agora que eu estou me dando conta. Isso aqui é números, não é Deuteronômio. Eu não mudei aqui. Mas eu tinha feito, que engraçado, acho que eu não salvei. Tá. Depois eu tenho que melhorar isso aí ali no slide, tá? Bemidbar, eu lembrei que não tem nada a ver. Bemidbar é no deserto, que é números, tá? Então, aqui, ó, estas são as palavras, Eler Hadevarim, como, então, seria o nome na comunidade judaica, mas que também conhecia esse livro que conhecemos como Deuteronômio como Mishneh Torah, ou cópia da lei, tá? Então, cópia da lei, essa interpretação levou a alguém colocar o nome do livro de segunda lei, não segunda como primeira, depois segunda, mas como uma cópia. Faz sentido? Então tá. A Karine tá me pregando peça. Tu tá levantando o lápis porque tu tem uma pergunta, Karine, ou tu tá só levantando o lápis? Ah, gente. Essa vida de Google Meet, né? Eu vou parar de implicar contigo, Karine. A Karine daqui a pouco vai com medo de respirar lá, né? Vai ficar assim...
Daí eu vou perguntar, travou tua internet, Kaline? Tá bom. Só para vocês saberem que a participação de vocês consta e conta, né? Então eu não quero deixar ninguém assim que queira falar para trás. Apresentar aqui o quadro geral. Olha só, Deuteronômio, deixa eu ver aqui. Alguém conseguiu ler Deuteronômio de semana passada para cá? Eu fiz uma leitura dinâmica do livro, porque hoje eu terminei Esther. A cada ano eu faço a leitura da Bíblia. Então, hoje eu terminei Esther. Mas a cada dia, além de ler a sequência, eu procuro fazer uma leitura dinâmica do livro que a gente vai conversar hoje aqui, né, na aula. Davi? Oi? Davi, eu achei que tu ia continuar com números ali, porque a gente não... Só se eu estou enganada, parece que tu não foi até o final. Só se eu perdi uma aula, eu dormi uma semana, não sei, mas eu achei que tu ia continuar. Por isso que eu até nem li isso aqui. Não, a gente acabou e bem acabado. Então eu estava em estado de sonolência. Desculpa. Tá bom. Quando você olha para o livro de Deuteronômio, tem uma maneira de olhar que é ver discursos de Moisés. Então, nós temos aqui um primeiro sermão de Moisés, o primeiro discurso, onde ele revê os atos do povo de Deus, né, falando da trajetória até ali. Aí vem o segundo sermão, que se caracteriza por ele reapresentar os 10 mandamentos, falar sobre leis cerimoniais, leis civis, leis sociais. E um terceiro sermão, onde ele vai falar sobre aliança, né, sobre uma ratificação do pacto já feito até aquele momento, os aspectos já trazidos até aquele momento, mas também coisas muito importantes para o que vai se viver na Terra Prometida, em Canaã, conhecido como Pacto Palestino, e a transição do mediador do pacto, que dali para frente vai ser Josué. Tudo isso está acontecendo nas planícies de Moabe. Moisés registra isso durante 30 dias. E aí ele morre. E depois da morte dele, o povo vai ter um luto de 30 dias, de maneira então que todo o livro de Deuteronômio vai ter um espaço de 30 dias, certo? Percebe só, Números registra 40 anos. Se você olhar na sua Bíblia, você vai perceber os tamanhos diferentes, né? Apesar dos capítulos serem mais ou menos parecidos, na proporção, Deuteronômio é muito maior, né? Porque Números, seus 30 e poucos capítulos, 35 capítulos, se eu não me engano, 36 capítulos. Em 36 capítulos vai ter praticamente 40 anos. E em Deuteronômio, 34 capítulos, vai ter 30 dias. 60 contando com a morte, com o luto, né, dos israelitas por Moisés. Essa primeira parte, ela é histórica, né? Moisés está fazendo um retrospecto. Saímos daqui, vamos para lá, aconteceu tal coisa, teve tal dificuldade, lutamos. Essa segunda parte aqui vai ser legal, né? Jurídica, vai falar sobre leis. E essa última parte, ela é profética, porque ela tem a ver com o que o povo vai viver ainda no futuro, na entrada da Terra Prometida. Deuteronômio foi um livro que Jesus citou bastante. Eu gostaria que nós olhássemos agora. Eu vou pedir para o Keller abrirem Deuteronômio 8:3 e a Karine, Lucas 4. A Lovane, Deuteronômio 6:5.
A Tainá, Mateus 22, 37. O Keller, é, 19:5. A Elaine, Mateus 18, 16. A Michelle tá só a fotinho, não sei se ela tá ali agora. Mas vamos fazer essas leituras. Tô sim. Tá aí? Então tá. Então Deuteronômio 24:1. E aí eu vou ler Mateus... Alguém ficou sem leitura? A Sandra? Então, Sandra, Mateus 19, 7 a 9. Então, quem está com Lucas 4:4 pode ler. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, de pão viverá o homem. Deuteronômio 8:3. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Ok. Então, quando Jesus... Isso é interessante, importante, né? Porque Jesus podia soprar e ele derrotaria Satanás, né? Jesus podia... Tanto é que é assim que ele vai vencer no final. Com o sopro de sua boca vai destruir. Mas é interessante que Jesus faz questão de usar o registro da palavra de Deus para nos mostrar como vencermos também com o registro da palavra de Deus. Então, isso é muito importante. Vamos seguir em frente e agora ler Deuteronômio 6:5. Desculpa, Mateus 22, 37. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Isso é uma resposta que Jesus está dando, né? Mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus responde isso. É Deuteronômio 6:5. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. E aqui tem outro aspecto importante e interessante, né? Quando alguém perguntou para Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, não era natural e esperado que Jesus dissesse um dos 10 mandamentos? Tipo, a coisa mais lógica seria essa, né? Então tem os 10 mandamentos estão em tábuas de pedra, estão dentro da arca. Qual é o maior mandamento? E Jesus não fala nenhum deles. Não é curioso isso? Isso nos mostra que nós não devemos nos apegar aos nossos próprios conceitos teológicos naturais, porque para a teologia, os 10 mandamentos, eles são o ápice. Né? O que vai ser mais importante que os 10 mandamentos? E aí Jesus não vai lá nos 10 mandamentos, ele vai em Deuteronômio, numa parte que não está falando sobre os 10 mandamentos, e vai citar Deuteronômio 6:5, que fala sobre esse amor intenso a Deus. Por quê? Porque os mandamentos os 10 mandamentos, eles são coisas a fazer ou deixar de fazer, mas eles não têm a motivação. Por que eu não devo prestar falso testemunho? Por que eu não devo matar? Por que eu tenho que adorar só a Deus, né? Não prestar cultos a ninguém que não seja Deus? A resposta é o amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. Tanto é que na sequência Jesus vai citar daí outro texto levítico que é amar o próximo como a si mesmo. Então não adianta estar lá escrito não matarás se antes disso eu não tiver um compromisso de amar Deus e o próximo. Porque se eu não amar Deus e o próximo, por que eu não vou matar? Só porque está escrito numa tábua de pedra? Não, porque está escrito no meu coração, porque eu amo. Vamos seguir em frente.
Mateus 18, 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. 19:15, Deuteronômio. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Mateus 19, 7 a 9. Perguntaram eles: então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Deuteronômio 24:1. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e entregar a mulher e a mandar embora. Olha só, Moisés está dizendo que se o marido encontrasse alguma coisa repugnante na esposa, ele poderia se divorciar dela e mandá-la embora. Daí, o pessoal aperta Jesus porque, né, o divórcio era uma prática já muito corrente naquele tempo. Jesus disse assim, olha, isso não foi sempre assim. Porque lembra, Deus criou um homem ou uma mulher, né, e os uniu. E o que a Bíblia diz? O que Deus uniu, não separe o ser humano. Então, a união entre marido e mulher deve representar perfeitamente a união de Cristo com a igreja, que é indissolúvel. Então, não tem espaço aqui para bigamia, não tem espaço aqui para adultério, não tem espaço para divórcio. Ah, mas por que Moisés permitiu que eles fossem divorciados? É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, olha, o coração daquele povo era tão duro, tão duro, tão duro, tão duro, mas tão duro, que Moisés abriu essa exceção. Mas, eu digo para vocês, o que Jesus disse, Sandra? Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Percebe? Então aqui Jesus não está só citando Deuteronômio. Jesus está dizendo o seguinte, isso aqui que está registrado lá em Deuteronômio é porque naquele tempo vocês não tinham condições de atender a isso. Mas eu estou restaurando isso. Eu tô voltando não para a lei de Moisés, eu estou voltando lá para o início. Eu estou voltando para o plano original de Deus. Então eu estou dizendo, se você se divorciar, casar com outra pessoa, você está cometendo adultério. Então Jesus está fazendo um resgate aqui sobre o plano inicial de Deus para homem e mulher em relação ao casamento. Gente, tem muito mais citações de Deuteronômio. No Novo Testamento, muitas citações de Deuteronômio. Tanto é que alguns estudiosos dizem que, embora não se possa afirmar isso, né, mas dizem que provavelmente Deuteronômio era o livro das Escrituras preferido de Jesus. Talvez por ter lá, né, o que ele considera o maior de todos os mandamentos, mas enfim, ele citou bastante, citou contra Satanás, contra a dureza de coração, né, apresentando a perspectiva da obediência a Deus. E aí, olha que interessante aqui, o que a Henrietta Mears falou. Nos primeiros 4 livros do Pentateuco, Deus está escolhendo Israel. Agora,
ele está deixando que Israel o escolha. Henrietta Mears foi uma mulher à frente do seu tempo. Percebeu aí a data quando que ela nasceu? 1890. É importante que vocês saibam que talvez uns 40% do material da minha aula para vocês vem do estudo panorâmico da Bíblia de Henrietta Mears. Tu imagina, hoje nós não temos mulheres teólogas, estudiosas da Bíblia que sejam reconhecidas, referenciadas, aceitas, respeitadas, né? Então tu imagina que luta que essa Henrietta deve ter sofrido, né? O que ela não enfrentou para escrever sobre a Bíblia, para ser uma teóloga, né? E realmente ela tem aqui um conteúdo que a primeira publicação, inclusive, que acontece post-mortem, porque ela morreu em 63, e isso aqui foi publicado em 1966. E é de uma atualidade, né? Que eu acho fantástico e inspirador. Então, Henrietta Mears disse isso. Nos primeiros 4 livros do Pentateuco, Deus está escolhendo Israel. Agora ele está deixando que Israel o escolha. Você que já leu o Pentateuco, isso faz sentido para você? O que você tem a dizer sobre isso? Faz sentido, não faz? Quem que pode falar alguma coisa aí? Eu acredito que sim, faz bastante sentido, que no início tu vê, né, Deus sempre voltado, assim, a criar uma nação, né, separar, salvar essa nação, né, tirar do Egito, libertador. Então era Deus realmente tendo um olhar diferenciado para Israel. Mas após, realmente faz muito sentido, né? Deus dá a direção, né? É forte que eu falo, não é como se ele tivesse lavado as mãos, não é isso, mas ele dá o caminho, ele dá a direção e diz, ó, agora é com vocês, né? Então, sim, faz muito sentido, muito inteligente a dona Henrietta. Uhum. Obrigado, Áureo. Gente, é importante nós entendermos Moisés. Porque o fim de Deuteronômio vai dizer o seguinte: ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Então, olha o que está sendo dito a respeito de Moisés aqui em Deuteronômio. Tipo, ninguém foi igual a Moisés. Versículo 10 de 34 diz: em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Então, essa é uma informação importante para termos a respeito de Moisés. E eu gostaria que nós lêssemos também Deuteronômio 34, 7. Vamos todos para lá? Quem achar pode ler, por favor. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não lhe escureceram os olhos e nem lhe abateu o vigor. E aí, o que vocês acham desse cara com 120 anos aí, hein? Sem precisar de óculos, né? E com todo o vigor. Gravem essa informação. 120 anos,
com vigor, com visão, porque se ele não tivesse essa visão, não adiantaria ele subir no Monte Nebo para olhar a Terra Prometida como ele vai olhar. Dizendo o seguinte, nunca, lembra que está dizendo assim, ó, que nunca surgiu nenhum profeta como Moisés e nem depois, só que isso aqui está sendo escrito antes de Jesus vir, né? Então, poderia dizer que o Moisés é uma espécie de super-herói? Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais, maravilhas, que por ordem do Senhor ele fez na terra do Egito. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo o povo. É ou não é um super-herói? Poxa, se existe herói, é Moisés. Por poder de Deus, por capacidade de Deus, por bondade de Deus, tá? É assim que muitos de nós queremos ser. Eu quero todo esse poder, eu quero, né? Imagina todo esse vigor, toda essa energia. Eu quero realizar milagres, eu quero orar, pessoas serem curadas, paralíticos andarem, mortos ressuscitarem. Eu quero o poder de Deus na minha vida. E, de fato, tem aqui o testemunho de que Moisés tinha o vigor. Ele não perdeu o vigor com 120 anos de idade. But, vamos para 31:2. Ouvir o próprio Moisés, porque aquilo lá é alguém escrevendo sobre ele, né? Finalizando, porque chega um ponto que ele morre e alguém vai finalizar o relato. Mas alguém leia para nós aí, por favor, Deuteronômio 31, 1 e 2. Passou Moisés a falar estas palavras a todo o Israel, e disse-lhes: Sou hoje da idade de 120 anos. Já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. O que tem de diferente aí? O que você percebe aí? Tá com dificuldade física aí, né? Como é que a gente poderia explicar isso? Ou procurar uma explicação para isso? Olha só, vamos comparar de novo o 31 que a Karine leu aqui. Hoje estou com 120 anos de idade, já não tenho forças para fazer o meu trabalho. Voltamos para o 34:7. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas seus olhos não se haviam enfraquecido e ele não havia perdido o vigor. E agora? Como é que a gente fica aí, gente? O que vocês acham? Quem é que escreveu esse finalzinho aí, o 34, Davi? Foi Josué? A maior parte dos teólogos atribui a Josué. Então era muito amor, né, cara? É uma possibilidade, né? Eu acho que foi Josué, porque aqui no capítulo, já te digo, peraí. No 31 mesmo, né? Moisés chamou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Seja forte, corajoso, porque este povo entrará na terra do Senhor, o Senhor lá na sua frente. No entanto, deixa eu só achar aqui para repartir com vocês.
31, 24? (31, 24). Não. Vamos aqui para o 3. Vamos para o Deuteronômio 3. (28). Quem achar pode ler. Portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o e o encoraje-o, porque será ele que atravessará a frente deste povo e lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Então, veja, Deus está estabelecendo aí para quem Josué, para quem Moisés vai passar a liderança, certo? Mas tem um outro texto aqui que eu queria ler com vocês, que eu acho bem interessante, mas eu acho que ele vai surgir depois. Tá, não tem problema, mas era só para falar, reforçar a autoria de Josué, que a gente vai falar sobre Josué especificamente semana que vem, então não tem problema, a gente aprofunda lá, tá? Mas como é que vocês vão trabalhar agora com essas duas informações? Uma dizendo que Moisés não perdeu a visão e nem o vigor com 120 anos, mas Moisés dizendo, estou com 120 anos e não tenho mais forças. Seria o sinal de obediência dele, ele saberia que ele não deveria ir. Tá? Deus já tinha dito que ele não entraria. Então, vou parar e esperar. Pode ser isso? Eu acho que tem relação. Porque quando é que tu coloca força numa coisa? Quando tu acha que tu vai em frente. Então, tu usa tuas energias, tu usa tua adrenalina, né? E daí Deus te diz, daqui tu não vai passar. Sabe quando é que eu me sinto cansado? Eu posso, assim, ó, tem domingos que eu prego de manhã, ministro curso à tarde, prego de noite, e, gente, eu tô, assim, ó, um pique, e isso, às vezes, depois de um sábado que eu ministrei o sábado inteiro, manhã, tarde e noite. Só que quando eu chego em casa, tomo banho, domingo de noite, e sento no sofá, vem o peso. Vem o cansaço. Porque eu me entreguei. Missão cumprida. Missão cumprida. Missão cumprida. Eu me entreguei, né? Então, Moisés está informando aqui até dramaticamente o seguinte: já não tenho força para fazer o meu trabalho, o Senhor me disse, você não passará o Jordão. Então, Moisés está trazendo essas duas informações aqui, né? Então, não é que ele não tivesse energia a mais. Significa que toda a energia necessária para chegar àquele momento ele teve. Então, agora, como ele está se sentindo, é assim. Mas se Deus fosse usar ele, na sequência ainda, ele continuaria tendo esse mesmo vigor, essa mesma força. Agora eu não fiquei com dúvida, Karine, se tu quer falar, pode falar. Mas o interessante é que Deus já tinha falado isso para ele anteriormente, já, né? Algumas vezes já, nos outros livros, né? Sim. E eu acho que eu perderia as forças já lá, sabe? Eu achei interessante aquilo, quando eu tava lendo, Deus falou algumas vezes para ele que ele não entraria, né? Eu acho que ele foi bem preciso, né? Foi até onde ele tinha que ir, então achei bem interessante isso. Sim. Karine, isso é muito bem observado. Deixa eu só achar certinho aqui uma referência. Vamos aqui para o 3, 23, 27, que é a primeira referência em Deuteronômio, porque lá em Números a gente já sabia, né? Aqui Moisés está fazendo o retrospecto. Então, lá em Números, houve o acontecimento. Deus disse, você não vai. Aqui Moisés está fazendo o retrospecto, e nesse retrospecto, em Deuteronômio, a gente vai ver uma repetição desse acontecimento. Então, alguém pode ler aqui o 3,
3:23. Na verdade, vamos todo mundo para lá. Também eu, neste tempo, implorei ao Senhor, dizendo, ó Senhor, já começaste a mostrar o teu servo, a tua grandeza, a tua mão poderosa, pois que Deus há no céu ou na terra que possa fazer as obras e os feitos poderosos que tu realizas. Peço-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está ao outro lado do Jordão. Ou seja, Moisés está dizendo assim, ó, Deus, tá, pisei na bola, mas tu é bom. Não tem Deus como tu. Deixa eu entrar. Mas olha a resposta de Deus. Porém, o Senhor estava indignado contra mim por causa de vocês e não me ouviu. Pelo contrário, ele disse, basta, não me fale mais sobre isso. Bah! Eu acho que o pior para Moisés, penso eu, não é assim, tu não vai entrar. Mas o pior é Deus dizer assim, ó, não vamos mais falar sobre isso. Só que pessoalmente, veja bem, pessoalmente, eu acho que Moisés nutriu até o último minuto a esperança de que ele ia entrar. E é só com 120 anos que ele vai dizer, não tenho mais força, Deus disse que eu não vou entrar. Porque com 120 anos, Deus disse assim, Moisés, sobe o monte, e do jeito que eu matei Arão lá, também vou te matar, e acabou para você. O matar é uma expressão muito forte, mas é o que Deus faz. Deus chama Arão e tira a vida de Arão. E Deus disse para Moisés, Moisés, como eu fiz com Arão, eu vou fazer contigo. Vai lá, olha, vais morrer lá. E aí Moisés entrega o ponto, então, é onde essas forças realmente se vão. Então, eu quero também chamar a atenção, meu irmão, minha irmã, de que você tem vitalidade no Espírito Santo. E que enquanto você estiver em missão, essa vitalidade vai fazer sentido para você. Mas se você acha que você não está em missão, mesmo com todo o poder, você não se sente com poder. Aquilo que fala lá no final do livro de Marcos, né? Pegarão escorpião, tomarão veneno, né? Vai ter todo aquele negócio lá e nada vai acontecer. É interessante observar que está escrito o seguinte, e estes sinais acompanharão os que creem. Ou seja, os que creem estarão em movimento. Que movimento é esse? É o movimento da grande comissão. É o movimento do ir fazer discípulos. Então, no movimento de ir fazer discípulo, tem todo aquele poder. Não é, como eu sou como eu sinto coisas legais e poderosas e maravilhosas aqui, né? No caso mais extremo, nós temos seitas em que eles ficam com cobras, dançando com cobras, num culto por causa disso, por exemplo, né? E nos casos menos extremos, nós temos esses cultos sensacionalistas baseados em experiências de coisas que são reais, mas são reais para cumprir a missão. Certo? Então, queria pontuar isso aí com vocês. Vamos falar sobre a estrutura literária, então. No primeiro discurso, do capítulo 1 ao 4, nós temos um olhar para trás. Moisés está dizendo, nós fizemos, nós viajamos, nós lutamos. No segundo discurso, é um olhar para o alto. Moisés está falando sobre as leis de Deus. E no terceiro discurso, é um olhar para frente. Agora que vocês vão entrar e vão tomar posse. Não é interessante esse discurso, né? O primeiro discurso estão olhando para o passado, o segundo discurso está fazendo olhar para cima, e o terceiro discurso está fazendo olhar para frente. Eu acho a sabedoria bíblica é algo assim indescritível, como que tudo é tão perfeito, tão coerente, tão maravilhoso. Também tem uma outra forma de enxergar isso, que é um pacto de suzerano e vassalos. Vocês lembram disso na escola, no feudalismo? Lembra quando foi estudado sobre feudalismo? Né? Tipo Game of Thrones. Não, Game of Thrones não é de Deus. Mas quando tem aqueles, né, os senhores de terra que fazem, então, um pacto, e aquele pacto tem compromissos mútuos, mas nunca se perde a ideia de quem é a autoridade ali. Tem um teólogo chamado Lawrence Richards, que ele olha o livro de Deuteronômio e faz sentido como um pacto de suzerania e vassalagem. Olha que interessante.
o soberano, suzerania e vassalos, né? Olha só. Então, essa é uma outra possibilidade de estrutura literária, né? Então, todo Deuteronômio seria o pacto. Então, no prólogo, o histórico, que recapitula o relacionamento que o soberano mantém com seus súditos. Isso faz muito sentido, porque, por exemplo, assim, os 5 primeiros livros são considerados livros da lei, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Mas qual é o prólogo da lei? Gênesis, falando sobre história. Então, Deuteronômio também tem essa cópia da lei, mas ele também tem o prólogo. Ele também tem a história, por isso ele faz esse recomeço histórico. E aí vem as normas gerais do capítulo 5 ao 11, especificação dos princípios gerais que regulamentam esse relacionamento. E aí vem, então, as normas detalhadas do capítulo 12 ao 26, desenvolvimento de algumas leis que precisam ser obedecidas. No capítulo 27, 1 a 26, nós temos uma cláusula especial, que é a necessidade de ratificação por parte dos súditos. Vamos dar uma olhada lá no capítulo 27? O capítulo 27 começa assim, ó. E os anciãos, Moisés e os anciãos de Israel deram ordens ao povo, dizendo, guardem todos estes mandamentos que hoje lhes ordeno. Então, quando tem a questão do guardar, está dizendo assim, guardem, é porque é uma condição. Se você guardar, ok? Se você não guardar, esse pacto não vai ser ratificado. O guardar é a assinatura nossa de que a gente vai seguir. Não guardar significa que a gente não está ratificando o pacto. E aí, então, no capítulo 28, nós temos as bênçãos, que são explicações dos benefícios que o soberano oferece aos bons súditos. No capítulo 28, nós vamos ter as maldições, né? As explicações sobre os castigos aplicados aos súditos que violarem as normas do pacto, né? Isso aqui, no direito, é chamado de cláusula penal. Quando você assina um contrato de aluguel, você está se comprometendo ao dia tal, fazer o seu pagamento, a guardar o imóvel, a entregar o imóvel nas condições que recebeu, e se você não pagar no dia, se você não entregar o imóvel do jeito que recebeu, tem lá cláusulas que dizem o valor da multa e etc. Isso é chamado de cláusula penal. Então, a gente encontra nesse pacto aqui também a cláusula penal, que é o capítulo 28, do 15 ao 68. E do 29 ao 30, nós temos um resumo do pacto. E aí, depois, nós temos, então, a parte do pós-lúdio, né, do pacto. Isso faz sentido para vocês? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Na minha cabeça eu estava compartilhando a tela, mas eu não estou, né? Tá, deixa eu só mostrar isso, então. Tá vendo? Beleza? Então, só para você dar essa olhada aí. Agora, minha galera, eu quero viajar com vocês para o Google Earth. Google Earth. Para a gente acompanhar essa trajetória. Lembrando que em Deuteronômio não tem movimento, tá? Nós temos o movimento em Êxodo, o povo saindo do Egito, indo para o deserto e o Monte do Sinai. E aí, então, esse movimento dura algumas semanas, e aí vai ter cerca de 1 ano, arredondando para cima, sem movimento, que é o livro de Levítico, ali no pé do Monte Sinai. E aí nós vamos ter o livro de Números, mostrando esse movimento até Cades Barneia, a rebeldia do povo, e 40 anos no deserto, então Números tem movimento. E aí nós chegamos em Deuteronômio, na porta da Terra Prometida.
Assim como o povo tinha passado alguns meses lá no Monte Sinai recebendo a lei, agora o povo vai passar 30 dias relembrando. Relembrando. E esse relembrar é 30 dias, e aí Moisés morre. E eles vão celebrar não, né? Eles vão ter o luto, né, sobre Moisés. Agora, pessoal, pensa o seguinte: o povo vai entrar na Terra Prometida sem o papaizão, sem a grande referência. E mesmo que ele tivesse 120 anos, eu vou contar uma experiência para vocês, que eu lembrei até essa semana. De vez em quando, não na pandemia, mas eu vou orar lá num monte, lá no final, lá no loteamento São Lucas, com o pastor Luiz, que tem 70 anos ou mais. Eu acho que ele deve estar com 72 anos agora. E a primeira vez que ele convidou para ir no monte orar, não, eu pedi para ir junto, eu pensei que a gente ia chegar numa propriedade de algum crente rico que tivesse uma vista panorâmica para a cidade e um quiosque todo lá de oração. Foi isso que eu pensei. Quando eu cheguei lá, a gente chegou na frente da igreja, uma igreja pentecostal, pessoal muito simples. A gente foi caminhando com lanterna, e eu já não tinha levado lanterna ali, eu já vi que eu tinha errado. Por que esse povo está com lanterna? Para onde é que a gente está indo? E aí a gente foi até o final da rua. Quando a gente chegou no final da rua, a rua terminava num milharal. Passamos por baixo da cerca, disse, onde é que esse povo vai? E aí eu me arrependi amargamente de não ter perguntado se precisava levar alguma coisa, e eu sem lanterna, cada um foi ligando a sua lanterna, e eu fui indo no escuro, atrás daquelas luzinhas lá, por dentro do milharal, acabou o milharal, começou a fechar a mata, fechar a mata, a ponto de tu não ver o céu, no meio do mato, literalmente. Lá no meio do mato, eles abriram um espacinho que tu não vê o céu, tu não vê cidade, tu não vê nada. No meio das árvores, assim, tu ora lá. E tu vê que aqui tem uma trilha lá que tu não sabe quem é que passa lá, se é usuário de droga, se é traficante, se é criminoso fugindo da polícia, porque é um lugar tenso, no meio do mato, um breu terrível. E sem falar nas histórias de quando o diabo aparece lá, de quando Deus manifesta a glória com brilho, que uma das vezes eu vi, ficou realmente incandescente, foi muito especial o momento. Mas pastor Luiz, com 70 anos, vai na frente com a lanterninha dele, a gente vai atrás, e assim foram durante alguns anos. Até que, a última vez que eu fui, quando eu cheguei na frente da igreja do pastor Luiz, ele mandou um WhatsApp. Pastor Davi, eu não vou poder ir, mas vai com os irmãos. Tu já conhece lá. E aí tinha uma irmã da igreja dele, uma senhora, e aqui da igreja estava comigo a Jane, o Felipe Silva, a Beatriz, o Adriano. E quem é o líder desse povo todo? Sou eu. E aí eu vou para entrar naquele mato, sem o pastor Luiz, que tem 70 anos de idade. Mas tu não tem ideia do pavor que é não ter o pastor Luiz liderando ali. Não tem ideia do que é estar se embreando no meio do mato, sem um velhinho de 70 anos. Para mim, eu tava numa... Olha, foi, gente, assim, foi terrível. Foi terrível. Fiquei envergonhado, tá? Fiquei envergonhado. Não podia demonstrar. Mas eu tava com medo, eu tava com vergonha, eu tava apavorado, porque não tinha um velhinho de 70 anos ali liderando a gente. E isso me lembra esse povo que agora vai ter que entrar num lugar que ele nunca foi, no meio de gente que eles só ouvem falar que eles são do tamanho de um gafanhoto perto dos gigantes que tem lá. Sem o vovô. Sem o vovô.
Então, qual foi o último ato deles? 30 dias de luto porque o vovô morreu. Tá, agora entra e conquista. Já tinha te dado conta disso? Que desafio, hein, gente? Que desafio. Eu senti na pele o que é não ter o vovô para entrar numa terra bravia e desafiadora. Né? Me remeteu isso aí. Então é assim que o povo tá, depois de 30 dias. Então vamos fazer a viagem lá para o Google Earth. Então, só para vocês situarem, tá? Para não achar que a gente está em outro planeta, a gente está na Terra, conforme eu estou provando aí para vocês, tá? Ou não? Já estou mostrando ou não? Estão vendo a tela? Tá. Então, estamos na Terra, que não é plana. Então, agora a gente vai fazer essa viagem, vamos mergulhar no planeta. Aqui é o Egito. Aqui é o deserto do Sinai. Aqui é Israel. Aqui ficavam os edomitas, aqui os moabitas, aqui os amonitas. E aqui, antes de Israel tomar posse, ficavam os cananeus, os ferezeus, os jebuseus, os aveus. Aqui, no litoral, mais para frente, nós tínhamos os filisteus, que são os originários do povo palestino. Tanto é que filisteu é filistinions, de palestinos, que estão lá até hoje, certo? E parte deles migraram aqui para a Argentina. Isso é uma licença poética minha. Então, aqui nós temos a faixa de Gaza, onde nós temos esse povo aqui, tá? Então, Israel é este lugar aqui. Agora a gente vai fazer a viagem, tá? Porque a gente vai fazer toda essa panorâmica de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Aqui morava Jacó, que Deus mudou o nome de Israel, de Jacó para Israel. O filho dele, José, tinha sido vendido para os irmãos para mercadores midianitas, que passaram por aqui, compraram José e levaram José para o Egito. Então, Jacó, também chamado de Israel, continuava aqui com seus outros 11 filhos. Até que houve fome no mundo conhecido da época. Mas José, por interpretar da parte de Deus sonhos, levou o Egito a ter mantimentos estocados, que mantinham não só o Egito, mas como mantinham o mundo ao redor através do comércio. Então, Jacó manda seus filhos irem para o Egito para comprarem comida. Quando eles vão lá, tem ida, volta, ida e volta, mas vamos resumir aqui, José se revela para eles em algum momento e manda com que eles tragam Jacó daqui para cá. Então, Jacó se muda com toda a família para a terra do Egito. E vejam como é fértil essa região norte aqui, que nos tempos bíblicos era chamada de terra de Gósen. E aqui, então, os israelitas vão ganhar terrenos e aqui eles vão se multiplicar. Né? Menos de 100 pessoas se tornarão centenas de milhares aqui. O faraó, se eu não me engano, Amenhotep, vai escravizar esse povo aqui, os israelitas, e eles serão escravos por 400 anos. Depois desses 400 anos, Deus vai libertar Moisés para tirar o povo daqui do Egito. E, então, o livro de Gênesis termina com o povo aqui, e nós vamos ver que o povo está escravizado, e o livro de Êxodo vai nos mostrar o registro de Moisés liderando o povo no poder de Deus para sair do Egito. Então, o povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho,
e vêm para o Monte Sinai. Aqui no Monte Sinai, eles vão receber as leis de Deus e vão montar o tabernáculo. Depois de um ano, aproximadamente, eles vão subir até Cádiz Barneia. Daqui, espias virão para cá e percorrerão 40 dias essa terra aqui. Depois dos 40 dias, eles voltam para o acampamento de Israel, aos redores de Cádiz Barneia, e eles dizem, não vai dar, vamos morrer, vamos voltar para o Egito. Josué e Caleb disseram, não, vai dar sim, Deus é com a gente, vai dar certo. O povo prefere ouvir aqueles que não confiam em Deus, se cria uma grande rebelião ali, uma grande rebeldia contra Deus, então Deus não vai deixar que eles subam. Deus vai dizer, então dei meia volta. E essa meia volta vai durar aproximadamente 40 anos aqui no deserto. Um ano para cada dia em que a terra foi espiada. E aí, esse movimento aqui nós temos em Números. O livro de Números termina com Deus mandando o povo vir para cá, porque vão conquistar a terra prometida. A terra prometida é essa aqui, Canaã. O povo vai subir, os edomitas não vão deixar o povo vir aqui, por aqui, eles vão fazer uma volta e vão se estabelecer nas planícies de Moabe. E agora a gente vai ver, então, um pouco mais aproximadamente cada uma dessas regiões, certo? Aqui, então, norte do Egito, o povo vem, atravessa partes do Mar Vermelho e vem aqui para a região desértica e montanhosa do Monte Sinai. Então, pode ver que é puro deserto, né? Puras rochas desérticas. Olha que bonito. Abrindo aí. Depois deles receberem as leis aqui, eles vão subir, né? E vão vir aqui para essa região aqui. Olha, ó, Cádiz Barneia. Existe até hoje. E aí, então, daqui dessa região de Cádiz Barneia, vai ter essa viagem para... Daí eles não vão poder entrar aqui nessa região que seria os edomitas, eles fazem a volta e eles vão chegar aqui nas planícies de Moabe, aqui ficam os moabitas. Aí Moisés pede para subir, para entrar, Deus diz, não vai entrar. O que Deus faz? Deus diz para Moisés subir o Monte Nebo, porque é lá no Monte Nebo que Moisés vai poder enxergar a Terra Prometida, e é lá que Deus vai, então, zerar com Moisés. E eu quero mostrar para vocês, então, aqui um pouco disso. Tá? Olha só o Monte Nebo. O Monte Nebo está lá até hoje, ele se tornou um ponto de peregrinação religiosa, mas olha que interessante aqui, deixa eu mostrar desse ampliado aqui, ó. Aqui está o Mar da Galileia. Aqui está o Rio Jordão. Aqui está o Mar Morto. Esse aqui é o Mar Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo. Voltamos, aproximamos. Então, desse ponto muito alto, Moisés vai enxergar, né, o Mar Vermelho aqui de cima, a cidade de Jericó, que existe até hoje. Jerusalém fica nessa direção aqui, que naquele momento se chamava Jebus e não Jerusalém. Então, norte de Israel, centro de Israel, sul de Israel. Então, olha para onde Deus diz para Moisés ir, o Monte Nebo. Vamos aproximando para chegar no Monte Nebo.
percebe dessa altura aqui que a gente está vendo que o Monte Nebo agora ele não tem mais o aspecto necessariamente de um monte, porque tem toda uma construção ali por causa do turismo, né? Quem não gostaria de ir no monte onde Moisés morreu, onde foi o último ato dele, onde ele viu a Terra Prometida, e você olhar para a Terra Prometida do ponto que Moisés olhou para a Terra Prometida? Então, aqui está o Monte Nebo. Aqui tem uma igreja agora. E eu quero mostrar para vocês algumas fotos de lá. Eu quero agradecer o patrocínio do Google que está nos permitindo fazer essa viagem aí. Então, a gente está vendo aí a região de vários ângulos. Tá rolando para vocês aí a tela? Então, a nossa aula é de helicóptero hoje. Tá bem parado, né? Bem, acho que a tua navegação, quando você faz rápido com o mouse, vai bem devagar aqui, quebrado. Aí eu fechei a câmera para ver se carrega mais rápido. Tá. Ó, o que está acontecendo na minha tela aqui é que a gente está fazendo uma viagem 360 graus ao redor do Monte Nebo. Isso está acontecendo para vocês aí? Então tá. Sim. Beleza. Então, voltamos para dentro do helicóptero, continuamos a nossa viagem, certo? Viagem gratuita, gente. Estamos circulando o Monte Nebo de graça. Então, vamos aproximar lá agora, de novo. Bom, então aqui o monumento que tem lá no Monte Nebo. Esse memorial de Moisés tem lá. Olha que interessante que foi colocado lá, ó. Uma serpente, né? Eu não sei se ela é feita de bronze ali, mas retomando aquele acontecimento lá onde houve a picada das serpentes, Moisés levanta a serpente, as pessoas são curadas. Olha a visão que se tem do Monte Nebo. Então, só de poder olhar isso aqui e pensar que os olhos de Moisés percorreram isso aí já me dá uma alegria muito grande. Né? Tipo assim, a gente não pode estar lá fisicamente, mas a gente está tendo essa imagem agora, né? Lá do Monte Nebo. Aqui outro monumento. Mas olha que interessante aqui, ó. Eu acho que essa visão aqui, gente, essa visão aqui, eu acho que é a mais emocionante de todas. Porque daí tem esses marcos apontando nas cidades principais ali, né? Que olha que maravilha, né? Então, Jericó está ali em frente, Jerusalém está para cá, Belém está para cá, Hebron, onde eles estiveram perto, lá pelo sul, está para lá, mostrando, né, que está a 25 quilômetros das cavernas onde ficou a comunidade de Qumran, onde foram achados os manuscritos do Mar Morto. Olha, na boa, se tem um lugar que eu poderia morrer é no Monte Nebo, onde morreu Moisés. Eu podia morrer lá. Então, se um dia, gente, eu tivesse um médico dissesse, olha, Davi, tu tem 2 semanas de vida, pode fazer uma vaquinha, vocês aí, tá? Junta dinheiro e faz eu chegar lá no Monte Nebo, eu boto uma cadeira de praia e morro lá. E vai ser maravilhoso se eu morrer lá no Monte Nebo. Muito sem graça. Muito sem graça. Eu não quero uma viúva na minha família. Olha, não quer contribuir, não contribui. Mas eu vou morrer em algum lugar. Eu queria morrer no Monte Nebo. Com essa visão, né? Porque, gente, essa não é qualquer visão, entendeu? Não é que subiu lá no pavilhão da Festa da Uva e olhou Caxias. Tipo, tu tá há 40 anos ouvindo Deus falar que é um lugar que mana leite e mel. Que é o lugar onde eles serão abençoados. Que é um...
Tipo assim, eu acho que se Deus não fosse matar Moisés ali, Moisés ia morrer igual. Só da olhada aquela ali. A Paula disse que chegou bem agora. Pois é, meu bem. Eu já falei aqui que eu vou te dar minhas senhas, agora eu falei que eu vou morrer no Monte Nebo. As senhas não, porque tu tem todas, né? Tá amarrado. Tá bom. Então, gente, eu queria fazer essa viagem com vocês aqui, porque eu, sinceramente, fico extasiado, né, com isso tudo. E já são 9h12, então eu quero ir para o final aqui do que a gente tem ainda para compartilhar, porque tem coisas bem interessantes, importantes. Mas alguém quer falar alguma coisa sobre o que vimos até aqui? Emocionante, Davi, emocionante. Essa viagem, esse olhar e imaginar que a gente pode também ter essa sensação emocionante. Eu nem sei te dizer o que eu senti aqui. Muito bom. Obrigada. É isso aí, Michele, compartilho contigo. E eu acho que a gente pode colocar um alvo aí, né? Tem uma facilitação para pastores que formem um grupo de 10 pessoas e a gente pode estabelecer isso aí como uma meta para daqui a 2 ou 3 anos a gente ir, né, gente? Muito bom. Vamos sonhar com isso aí? Vamos. Tem vale sogra? Parece que eles não deixam entrar lá. Mas vamos ver direitinho. Vamos ver direitinho. Tem a faixa de Gaza, onde ficavam os filisteus. Daí, de repente, a gente vê se tem um hotel por lá. Ai, tem gente que diz que não é pra nem para brincar com isso, né, gente? Mas, enfim, tá feita a brincadeira aí. Foi ela que falou, ela que perguntou, vocês viram. Gente, olha só. Moisés, né, agora falando em relação a Cristo, né, que é o assunto central, o tema central, a pessoa central para onde tudo indica, né, não haveria Israel escravo no Egito, Israel saindo do Egito, Israel entrando na Terra Prometida, se Jesus não nos tirasse da escravidão do pecado e não nos levasse para o céu. Tudo o que aconteceu antes foi condizente com uma realidade maior e verdadeira, que é a libertação que Jesus faz das trevas, nos tirando das trevas e nos levando para o seu reino. Então, essa é a grande realidade, essa é a grande verdade, a pessoa de Jesus. E Moisés, ele é um tipo de Cristo, ele tipifica Cristo, porque Moisés exerceu os 3 papéis, rei, profeta e sacerdote. Ele não foi nomeado rei, mas ele tinha as funções de rei no povo. Ele liderava o povo civil e militarmente, então ele tinha funções de rei. Ele era sacerdote porque tornava o povo favorável diante de Deus, ele intercedia pelo povo, como a gente viu, e ele era profeta porque ele trazia a palavra de Deus. Então, Moisés, rei, profeta e sacerdote, que é exatamente os 3 ofícios de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o perfeito rei, o perfeito profeta e o perfeito sacerdote. Então, melhor tipificação impossível, certo? Então, Jesus, ele fez perfeitamente o que Moisés fez, né? Quando, por exemplo, Moisés intercedia pelo povo, né? Jesus é o intercessor. Quando Moisés fazia a intermediação entre Deus e o povo, Jesus é o verdadeiro intermediador. A palavra de Deus diz que só há um intermediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, né? Então, o Egito prefigura para nós o inferno, Canaã prefigura para nós o céu. O deserto prefigura para nós uma vida em pecado. Mesmo sendo o povo de Deus, quando nós estamos em pecado, a gente fica circulando e deixa de aproveitar as bênçãos que Deus tem para nós, certo? Queria compartilhar algumas coisas assim que mexem bastante comigo, tá? Que a gente já viu, né, que Moisés não pôde entrar na Terra Prometida. E Deus disse, não fala mais sobre isso. Que eu acho que é uma das coisas mais duras que Deus já disse para alguém não fala mais sobre isso. Para Moisés. Mas será que Moisés entrou ou não entrou, afinal de contas, na Terra Prometida? Dizem que ele entrou, né? Ele não pôde entrar fisicamente, mas olha o que acontece lá em Mateus 17. Vamos para lá?
Mateus 17, vamos lá. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Esse monte é lá na Terra Prometida. E Jesus foi transfigurado diante deles. O rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Quando a gente lê esse texto aqui, a gente foca na bobagem que Pedro vai dizer, né? Pedro vai dizer, Senhor, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Né? O outro evangelista vai dizer que ele não sabia o que dizia porque estava nervoso, né? E a gente fica focando em Pedro, né, no acontecimento. Mas assim, agora que a gente estudou Deuteronômio, imagina o que Moisés está sentindo ali nessa hora, que Deus move a ordem cósmica, e Deus faz uma coisa que ele não costuma fazer, que é trazer gente do mundo espiritual para o mundo físico. Tanto é que na visão, que tem ali a história do rico e do Lázaro, né? Abraão, que está lá no seio de Abraão, né? Quem está aqui não pode passar para aí, quem está aí não pode passar para cá, e não adianta ir para lá, né? Falando sobre uma separação entre o mundo físico, o inferno, o paraíso. E aí há um rompimento da ordem cósmica aqui, pela soberania de Deus, e Moisés está lá na Terra Prometida agora, né? Eu fico pensando, que coisa, tipo, sei lá. Se ele já não tivesse desfrutando da vida eterna, acho que ele morria de novo. Mas já está desfrutando da vida eterna, né? Está ali na presença do Rei dos Reis, no lugar onde ele não ia entrar e agora ele está entrando, né? Então, acho uma dessas coisas, assim, fantásticas. E agora, gente, eu vou falar aqui de filosofia, de suposições, tá? Agora eu estou viajando livremente, né? Mas imagina se, quem sabe, Deus não diz, lembra, Moisés, que eu disse para tu não falar mais sobre isso? Vamos retomar esse assunto. Que coisa fantástica esse momento aqui. Galera, tem outras coisas que eu acho importante a gente falar aqui, que é o seguinte, por que Deus deu para Israel aquela terra prometida? Que povo maravilhoso, que povo lindo, um povo justo, um povo amoroso, um povo obediente. Será sim ou não? Não. Aí a gente vê, porque se a gente não sabe dos porquês, a gente pensa assim, tá, mas então Deus escolheu um povo e daí ele vai lá e mata todo mundo para tirar as pessoas de lá. Diz para matar aquelas pessoas, que violência, excluir as pessoas da sua terra, que horror. Bom, a Bíblia tem resposta para tudo. Então, vamos para Deuteronômio, capítulo 9. Deuteronômio 9, olha do 6 em diante. Saibam que não é por causa da justiça de vocês que o Senhor, seu Deus, lhes dá essa boa terra para que tomem posse dela, pois vocês são um povo teimoso. Lembrem-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor a ira. Desde o dia em que saíram do Egito até que chegaram a este lugar, vocês foram rebeldes contra o Senhor. Em Horebe, vocês tanto provocaram a ira do Senhor, que o Senhor ficou irado com vocês a ponto de querer destruí-los. Quando eu, Moisés, subi o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor havia feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. O Senhor me deu as tábuas de pedra escritas com os dedos de Deus. E aí ele vai falar aqui sobre a rebeldia que vai acontecer. Mas, vamos fazer aqui... na verdade, eu li o 9:6, né? O 9:6 em diante. Agora, vamos pegar aqui o 9:4. Olha aqui a profundidade do 9:4. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver expulsado essas nações de diante de vocês, não fiquem pensando, é por nossa causa, da nossa justiça, que o Senhor nos trouxe a essa terra para que tomemos posse dela. Pelo contrário,
É por causa da maldade dessas nações que o Senhor irá expulsá-las diante de vocês. Não é por causa da justiça de vocês, nem por causa da retidão do seu coração que vocês entrarão para possuir a terra dessas nações. Mas o Senhor, o seu Deus, as expulsará diante de vocês por causa da maldade delas. E também para confirmar a palavra que o Senhor, seu Deus, jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então, olha o que Deus está dizendo assim, ó, não se achem a última bolacha do pacotinho, não se achem o gás da Coca-Cola, porque vocês não são tudo isso. Vocês não são melhores do que os outros. É que as pessoas que estão vivendo lá são tão más, são tão maldosas, que a maldade atingiu um nível tão grande que Deus vai dar um reset lá. E vai colocar vocês no lugar. Mas não pensem que é por causa de vocês. É porque Deus prometeu aos antepassados de vocês, Abraão, Isaque e Jacó, e porque a maldade desse povo chegou a esse nível. Então, tipo assim, olha a coerência de Deus. Deus quer dar uma terra para Abraão e sua descendência. Só que tem um povo que está morando nessa terra. Então, o que Deus faz? Deus não vai simplesmente tirar esse pessoal daqui. Deus vai deixar que esse povo atinja o limite da maldade. E quando esse povo atingir o limite da maldade, então Deus vai tirar eles dali e colocar o povo aqui. O que vai acontecer enquanto esse povo aqui não atingir o limite da maldade? Espera 400 anos lá no Egito. Quando esse povo aqui atingir o nível da maldade, eles vão ter que sair, aí vocês vêm e tomam posse. Olha que coisa coerente da parte de Deus. Entendeu? Centenas de anos antes ele promete, ele já diz, ele já está vendo que essa terra vai ficar sem dono e Deus já, ó, essa terra vai ser de vocês. Só que não pode acontecer agora. Inclusive a gente vai ver outro texto que há isso, né? Que a terra ainda não tinha atingido esse nível de maldade. Então agora, pelo menos, a gente fica sabendo ou lembrando por que Deus tira aquele povo de lá e manda Israel tomar conta. Não é porque Israel é bonzinho, aquele povo também era bonzinho e Deus foi injusto. Não, não, não. Aquele povo contaminou a terra demais e Deus diz, agora vocês vão sair. E como é que Deus tira eles de lá? Através de Israel. Certo? E por fim, eu quero lembrar vocês que Deuteronômio é a chamada cópia da lei. Por quê? Porque o povo falhou e agora essa nova geração vai entrar na Terra Prometida e o papaizão Moisés vai dizer assim, gente, o pessoal antes de vocês errou. Não vão errar. Observem isso. Inclusive, para ficar bem pontuado, tem 2 montes lá. Num monte vamos subir e vão dizer todas as bênçãos se vocês obedecerem. E no outro monte vão dizer todas as maldições se vocês não obedecerem. Vamos ser fiéis, lembrem, guardem, cuidem, observem, falem para os filhos de vocês. Mas aí, Moisés passa 40 anos liderando esse povo. E aí, gente, sabe o que acontece? Deixa eu dizer aqui para vocês. Vamos lá para o capítulo 31. Capítulo 31, versículo 3. O Senhor, o Deus de vocês, passará adiante de vocês. Ele destruirá as nações que estão diante de vocês e vocês tomarão posse delas. Josué passará diante de vocês como o Senhor falou. O Senhor fará com essas nações o que fez com Sihon e Og, rei dos amorreus, e com a terra deles que ele destruiu. Quando, pois, o Senhor entregar nas mãos os povos que estão diante de vocês, façam com eles, segundo todo o mandamento que ordenei a vocês. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Aí ele vai dar um encorajamento aqui para Moisés. Versículo 9. Moisés escreveu essa lei, entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança, e a todos os anciãos de Israel. Né? E aí Moisés diz, a cada 7 anos vocês vão fazer a leitura de toda essa lei, reúnam os homens e as mulheres. Olha só, olha o drama aqui, gente, olha o drama.
120 anos de idade, 40 anos liderando o povo, 40 anos dizendo, obedeça, 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 obedeça. Aí Deus chama Moisés de cantinho. Olha aqui no versículo 14. O Senhor disse a Moisés, eis que está chegando o dia que você vai morrer. Chame Josué e apresente-se na tenda do encontro para que eu lhe dê ordens. E aí foram lá, e aí versículo 16, o Senhor disse a Moisés, eis que em breve você vai morrer, e então esse povo se levantará e se prostituirá, seguindo deuses estranhos na terra em que vão entrar. Eles me deixarão e anularão a aliança que fiz com eles. Nesse dia, minha ira se acenderá contra eles. Eu os abandonarei e deles esconderei o meu rosto para que sejam destruídos. E tantos males e angústias os alcançarão, que naquele dia dirão, não é verdade que estes males nos alcançaram porque o nosso Deus não está mais entre nós? Certamente esconderei o rosto naquele dia por todo o mal que tiverem feito, por terem se voltado para outros deuses. Eu não sei como é que Moisés não morreu aqui. Entendeu o que está acontecendo depois de 40 anos? Que Deus está dizendo, Moisés, diz para o povo obedecer. Moisés, diz para o povo guardar a lei. Moisés, fala para o povo. Moisés chama o povo. Moisés vai lá e faz isso. Moisés constrói o tabernáculo. Moisés diz para os levitas. Moisés, os sacerdotes. E aí, depois, como Moisés está com 120 anos, Deus chama Moisés e diz, Moisés, tu vai morrer e eles vão me abandonar. Você lembra de números, né? Toda vez que o povo pisava na bola, Moisés se prostrava e intercedia pelo povo, né? E quantas vezes Deus, então... E agora não tem mais esse cara intercedendo aqui pelo povo. Não vai ter mais. Então, tu pensa que a última notícia que Moisés vai ter, a última notícia em relação à história aqui é a seguinte. Moisés, não vai dar certo. Será que isso faz sentido? Estabelecer toda essa lei, repetir toda essa lei, ampliar toda essa lei para Deus dizer assim, Moisés, isso não vai dar certo. Como já são 9h28, eu não vou aprofundar isso, mas eu apenas vou trazer aqui o que o apóstolo Paulo disse. A finalidade da lei é ressaltar a transgressão. E isso faz todo sentido com o que Deus está dizendo para Moisés. Deus está dando uma lei para mostrar que sem o Messias não tem como, é só ladeira abaixo. Então a finalidade de tudo isso que a gente estudou, que é lindo, que é belo, que é maravilhoso, a finalidade de tudo isso é dizer assim, ó, vocês não são melhores do que o povo que vocês estão tirando daqui. Vocês não são melhores. Vai dar errado. Do jeito que deu errado com aquele povo que saiu daqui, vocês vão tirar daqui. Vai dar errado com vocês também. Vocês vão me abandonar. E eu, Moisés, eu vou ficar indignado contra eles, porque Deus é santo. Lá em Levítico ele já tinha dito isso. Deus é santo. E eu, sinceramente, isso me impacta muito, assim, me emociona, porque... se eu me coloco no lugar de Moisés e eu ouço Deus dizendo isso, eu fico pensando, o que eu fiz estes 40 anos? Vou subir lá, vou morrer? E todas as vezes em que eu intercedi por esse povo, todas as vezes que eu falei para os pais dele, tudo que eu falei agora para esses aqui, eles vão abandonar. Eles simplesmente vão deixar isso de lado. E aí, Deus sabe que eles vão esquecer a lei. Conforme a gente vai ver nas próximas semanas, várias vezes a lei é perdida e passa décadas e décadas e décadas. Moisés disse que era para ler toda a lei de 7 anos, mas passam décadas e décadas e décadas que eles nem sabem que existe uma lei. Mas do que você não esquece? Quer ver uma coisa que eu não esqueço? Não sei quem é o autor. Mas diz assim, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar, moto e meia, vamos dar, o anel que tu me destes era a vida e se quebrou, o amor que tu me tinhas era pouco se acabou. Não sei quem fez, mas eu sei que conta uma história. Deus é tão maravilhoso, é tão maravilhoso, é tão maravilhoso, que ele sabe que o povo vai esquecer a lei. O que ele disse para Moisés? Moisés, faz uma música. Faz uma música.
Olha aí, ó, no versículo 18, né? Certamente esconderei o rosto naquele dia por todo o mal que tiverem feito, por terem se voltado para outros deuses. Escrevam para você esse cântico e tratem de ensiná-los aos filhos de Israel. Ponham esse cântico na boca deles, para que me seja por testemunha. Olha só no versículo 22. Assim, naquele mesmo dia, Moisés escreveu este cântico e ensinou aos filhos de Israel. Ele passou um mês inteiro falando, disse assim, agora vem cá que eu vou ensinar uma música para vocês. Gente, é por isso que a música tem um papel tão importante no meio do povo de Deus. E aí, a partir do versículo 30, né? Então Moisés pronunciou integralmente as palavras desse cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Incline os ouvidos aos céus e falarei. Que pena que a gente não tem uma partitura aqui, né? Mas a gente tem a letra, né? Inclinarei os ouvidos aos céus e falarei, e dará, goteja a minha doutrina como a chuva, destilha a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gota sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, nele não há justiça. É justo e reto. Procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que vocês retribuem ao Senhor, povo tolo e insensato? Não é ele o pai de vocês que os adquiriu e que os fez e estabeleceu? Lembrem dos dias da antiguidade, atentem para os anos de sucessivas gerações, perguntem aos pais e eles informarão, aos seus anciãos e lhe dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou as fronteiras dos povos, segundo o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Ele o encontrou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou dele. Versículo 13, ele os fez cavalgar sobre os altos da terra, e vocês beberam sangue das uvas, o vinho. 15, mas Jesurum engordou e deu coices, vocês engordaram, engrossaram e se estufaram. Ele abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos, eles provocaram ciúmes, com abominações o irritaram, eles ofereceram sacrifício aos demônios e não a Deus. Sacrificaram a deuses que não reconheceram, novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais seus pais não tremeram, nem lembraram da rocha que o gerou e se esqueceram do Deus que os fez nascer. Isso aqui ainda não aconteceu. Mas vai acontecer exatamente desse jeito, a gente conhece a história. Vai acontecer exatamente desse jeito. Então, esse cântico está sendo ensinado. E ele começa dizendo, olha como Deus é bom, mas olha o que vocês fizeram. E já está dando certo que vai acontecer aquilo. Mas olha como é que termina o cântico, versículo 43, ó nações, louvem com o povo de Deus, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tornará a vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. E fará expiação pela terra do seu povo. O que Deus está dizendo aqui? Vocês não vão conseguir pagar o preço. Eu vou pagar o preço. Isso é fazer expiação. O Senhor fará expiação. E aí, é assim que eu gostaria que nós encerrássemos a nossa reflexão de hoje, entendendo que sem Deus não somos nada, sem a obra e o sacrifício de Jesus jamais poderíamos qualquer coisa. Mas porque o Senhor decidiu fazer a expiação, é possível que não só um dia a gente visite o Monte Nebo nessa terra, mas que a gente entre no paraíso, no céu, no lugar melhor, perfeito. Amém? Então, Deus abençoe a cada um. Nos vemos semana que vem para ver a continuação dessa história com Josué. Bênçãos! Boa noite. Boa noite.